Fala galera, estamos aqui para mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. E essa aula eu considero uma aula muito importante, porque tem tudo a ver com a proposta desse canal. E qual é a proposta desse canal? Ensinar você a desenvolver projetos de automação na prática e a impulsionar a sua carreira dentro da indústria 4.0. Então aqui, a rede IO-Link, de forma geral, ela é uma rede, além de ser inteligente, né, entre aspas, inteligente, ela é uma rede que tem tudo a ver e é a cara da rede de campo da indústria 4.0. Rede de campo, para quem não sabe, é só lembrar da ISA 95, a pirâmide de automação, a primeira camada, a base da camada da pirâmide é a rede industrial, a rede de campo. E é nesse ponto que nós vamos focar hoje. E como eu falei, a proposta não é apenas impulsionar a sua carreira dentro da área de automação industrial, dentro da área de indústria 4.0, e esse aqui é um tema, mas também te ensinar a desenvolver projetos na prática. E quando eu falo projetos na prática, eu estou aqui com o TIA Portal aberto, conectado a um CLP, e esse CLP está conectado a um IO Master IO-Link, então uma rede IO-Link que nós vamos fazer uma breve configuração aqui, para que você entenda e já comece a colocar em prática e, consequentemente, desenvolva dentro desse mercado que é muito importante. Então, na primeira parte da nossa aula, consiste em uma aula aqui bem rápida para você que nunca ouviu falar de rede IO-Link, ou para você que já ouviu falar, mas ainda não compreende muito bem, e até para você que já compreende, entender qual é a configuração, qual que é a estrutura desse protocolo tão importante, tá bom? Então, primeira coisa, o protocolo IO-Link, beleza? Lembrando que é um protocolo. Protocolo mais topologia é uma rede, tá bom? Então, o nosso protocolo IO-Link é uma interface de comunicação ponto a ponto, ou seja, dispositivo A, dispositivo B, e ela é normalizado pela norma IEC, você pode ver aqui, 6131. Talvez você até lembrou ali de programação de CLP, né? É a mesma norma, IEC 6131, só que a programação de CLP é a terceira, tracinho 3. Essa aqui é a nona. Então, ela é normalizada. E a estrutura do protocolo IO-Link, e aí eu vou falar rede, porque é topologia com um protocolo, consiste em você ter um IO-Link Master, e esse dispositivo que você está vendo aqui na imagem maior, onde estão conectados esses cabos, é o IO-Link Master. Ele é o receptor e o gerenciador de todos os dispositivos. Por isso que o segundo ponto aqui é o IO-Link Device. O IO-Link Device, ele conecta, é um sensor, um atuador conectado à sua rede IO-Link. Esse é um ponto muito importante. Um cabo Shield de 3 ou 5 fios, aí depende muito da aplicação e da energia que o instrumento vai consumir para gerar um sinal se for um sensor ou para atuar se for um atuador, e uma ferramenta de engenharia, que é a ferramenta onde você configura o seu protocolo IO-Link, tá bom? Então, esses aqui são os componentes básicos de qualquer rede. Nessa imagem aqui a gente pode ver o master, o cabo, e aqui estão alguns dispositivos IO-Link. Beleza. Vamos para um segundo ponto. Como eu falei para vocês, o protocolo IO-Link ele tem um padrão, e esse padrão foi estipulado pela norma IEC 61131, a parte 9. E ele precisa de uma ferramenta para você configurar. E um ponto muito importante, ele é uma sub-rede de uma rede principal. Por isso que ele está lá na camada de campo. Ele é um escravo de uma rede ou de um sistema que pode ter um CLP, por exemplo, como nesta imagem aqui. Mas independente disso, ele acaba sendo ainda uma sub-rede e se comporta como gateway, porque é ele que vai transformar o seu protocolo, os dados do seu protocolo em um link, em outro protocolo Fieldbus que vai comunicar com o seu CLP. Pensa ali no Modbus, quando eu falo Fieldbus, você pode ver o Modbus TCP/IP, Ethernet IP, Profinet, e alguns masters possuem também uma porta exclusiva para a parte de IoT, Internet of Things. E aí você pode integrar com o OPC UA,
com MQTT, TCP/IP e mandar dados direto para a nuvem. Lembrando que uma característica da indústria 4.0 é que você não precisa mais passar por todas as camadas até chegar ali na principal, que é RP. Você pode direto mandar uma informação para a nuvem e essa nuvem intermediar direto com o sistema RP. Essa é uma das características principais e esse protocolo tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso, beleza? Próximo passo aqui que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Essa estrutura de rede que está aparecendo na imagem para vocês. Nessa estrutura de rede, eu tenho um CLP, outro CLP e Master IO-Link. Se você se basear nesta imagem, onde estão os Masters? O Master está aqui e o Master está aqui. Ótimo. Só que você está vendo que esse CLP aqui, ele tem uma estrutura IO-Link também? Como assim? Sim, os CLPs hoje possuem expansões e essas expansões são masters que estão conectados direto nos seus sistemas. O que vai determinar se você vai utilizar um ou outro? Se você tem um CLP perto do seu processo, aí você pode utilizar uma expansão para o CLP. Agora, se não, está longe do seu processo, em um CCM separado, em um painel longe, aí você leva o protocolo de comunicação Fieldbus, que pode ser Profinet, por exemplo, até o seu master. Lembrando que se for Profinet não pode ultrapassar 100 metros, senão você vai ter que utilizar meios como fibra óptica. E de lá você deriva para os seus equipamentos. Então preste atenção, tudo que está em amarelo é a rede IO-Link. E a rede IO-Link, todo o equipamento IO-Link vai possuir esse símbolo que você está vendo aqui, ó. Eu tenho esses símbolos. Só que tem um detalhe. Perceba que esses dois últimos dispositivos, eles não possuem o símbolo padrão do protocolo IO-Link. Eles são dispositivos comuns. E eu posso pegar os meus dispositivos comuns e fazer desses dispositivos também uma estrutura do seu protocolo IO-Link. E aí você vai pegar todas as vantagens da sua rede IO-Link, do seu protocolo IO-Link e colocar nesses dispositivos. Então isso é bacana. E eu tô ligando o master, aqui ó, master com outro master, nesse caso aqui, para um protocolo IO-Link. O que é isso? Isso aqui é uma expansão. Então provavelmente está conectado numa porta, essa porta expande para tantas outras portas aqui para comunicar com IOs comuns. Então, essa é a estrutura do protocolo IO-Link. Algumas características que você precisa saber. Do master até o seu dispositivo, não pode ter mais do que 20 metros. Os cabos, eles são de, no máximo, 20 metros. Segundo, ele vai utilizar conector M12 ou M8, sendo que no conector a porta 1 e 3 é o seu sinal de alimentação, positivo e negativo, e a porta 4 é o seu sinal IO-Link e pode ser também utilizado como uma porta digital. E eu tenho a porta 2 aqui, que é para sensores que trabalham de forma dependente. Então, essa é a estrutura e aqui eu tenho diversos tipos de velocidade de transmissão e comunicação. Beleza? E não tem muito o que falar. Aqui é como que é a estrutura de ligação do cabo. E aí, depender do cabo, você pode ter a porta classe A ou classe B, dependendo de quantos fios você vai ligar nele também. Então, isso aqui é o essencial para você entender e compreender um pouco sobre a estrutura de rede IO-Link. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é colocar tudo isso daqui que eu determinei para vocês na prática. E para isso eu estou utilizando um software Tia Portal. Eu vou conectar aqui com o meu CLP físico, que está ali na bancada, tá bom? E nesse CLP físico, a gente vai ter algumas características importantes. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui em Device Configuration, do meu CLP. E em Device Configuration, olha o que eu tenho aqui, ó. Ele está dando um erro aqui, pessoal, porque eu tenho outros hardwares de comunicação que estão desligados. Então, ele perde a comunicação com o hardware externo, que pode ser um servo, um inversor, e ele não reconhecendo, como no hardware eu avisei que ele teria um dispositivo físico, ele marca erro, mas não quer dizer que o CLP está em erro, ele não vai funcionar, pelo contrário, vai funcionar perfeitamente. Vou dar um zoom aqui para você ver. Opa, o zoom foi muito. Vamos lá. Aqui, ó. Perceba que
eu tenho aqui, ó, SM1278. É uma expansão. Não é uma expansão de I/Os comuns, digitais ou analógicos, mas é uma expansão de um protocolo, ou seja, esse aqui é um Master I/O Link. Então, lembra que lá na imagem, voltando aqui na nossa imagem, tá bom? Voltando aqui na nossa imagem, nós temos aqui CLPs que possuem expansões específicas que podem ser um master. Esse aqui é um caso de uma expansão específica que pode ser um master. Na nossa apresentação também foi falado que para um dispositivo funcional eu tenho que ter o IO-Link Master. Tá aqui o meu IO-Link Master. Eu tenho que ter o meu IO-Link Device, que são os dispositivos que estão conectados nele. Eu tenho que ter os cabos que estão chegando e por último eu tenho que ter a ferramenta de engenharia. Pessoal, vale ressaltar algumas diferenças antes de nós irmos para a prática aqui, que é o seguinte. Quando se fala sensor, pensa num sensor de 0 a 24 volts digital. Sensor indutivo capacitivo de presença lá. Se você conecta ele no CLP e você corta o fio, você não percebe que o sensor deu um erro, porque o sinal que vai chegar no CLP é 0 volts. Então é como se tivesse um nível lógico baixo. Só que quando o seu equipamento bater, quebrar ali, que você vai perceber. Agora, no protocolo IO-Link, eu tenho uma comunicação direta, constante e cíclica. Ou seja, se o meu dispositivo der algum problema, se o meu dispositivo for desconectado, se o meu dispositivo estiver fora, não estiver calibrado, se ele estiver me vendendo medições erradas, ou qualquer outro erro, ele vai me informar. E isso ciclicamente. Então é instantâneo essa comunicação. E um outro ponto muito importante que é válido falar é que ele é um sensor que geralmente não mede apenas uma coisa. Então, um medidor de vazão, às vezes ele vai medir a temperatura, composição e várias outras coisas. Ele é um sensor, por isso que ele é um sensor considerado inteligente e já vem com as informações tratadas. O sensor analógico, você teria que tratar as informações quando chega no seu CLP para que você saiba qual que é o range, o que ele está medindo. Quando se fala da rede IO-Link, as informações estão tratadas e porque as informações estão tratadas, você consegue perfeitamente já ter uma leitura precisa do seu sistema. Então, voltando aqui no nosso projeto dentro do Tia Portal, eu quero abrir agora a ferramenta de engenharia. O Tia Portal, o Siemens, ele tem uma ferramenta de engenharia para trabalhar com o protocolo IO-Link, que é o S7PCT. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito em cima aqui do seu master, que está integrado ao seu CLP, e vai vir aqui Start Device Tool. Ele vai vir aqui, ó, o S7PCT. Eu vou dar apenas um Start. E ele vai abrir agora a minha ferramenta de engenharia. Na minha ferramenta de engenharia, nesse dispositivo em específico, eu tenho um sistema, na verdade eu tenho um sensor que está conectado nele. E a propósito dessa nossa parte é mostrar que essa rede é inteligente. Ela identifica inclusive o que está conectado nela, qual que é o sensor, o modelo do sensor e te passa uma série de informações. Então eu abri aqui, ó, o meu slot e ele já encontrou aqui o meu sensor. Mas se eu não tivesse encontrado, bastaria eu clicar com o botão direito e mandar aqui, ó, load to PG, ou fazer um upload de tudo aquilo que está conectado. Vou vir aqui e vou dar um yes. Vou fazer novamente. Então preste atenção. Ele vai começar a fazer uma varredura. Não sei se você percebeu que moveu aqui atrás. Ele fez uma varredura de todo o seu sistema para identificar todos os dispositivos que estão conectados. Gente, é um processo que às vezes é demorado, principalmente se você tem muitas portas. Aqui ele já finalizou e ele encontrou aqui, ó, um Simatic RFID, que no caso é um sensor de RFID mesmo, de radiofrequência, IO-Link. Vou apenas dar um OK. Quando eu der um OK, ele vai acabar de carregar as informações relacionadas a este sensor. Vamos aguardar. Enquanto está carregando aqui, pessoal, todo o projeto, toda aula que nós temos aqui semanal, mais de uma aula, tem como propósito de realmente te capacitar para trabalhar na indústria.
Eu falo que o meu propósito é te ensinar de verdade, na prática, como você está vendo aqui, a desenvolver projetos de automação industrial na prática e a impulsionar a sua carreira dentro da indústria 4.0. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou se você já é um inscrito, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve, porque você vai ver que tudo aqui foi feito realmente para contribuir para o seu crescimento profissional, beleza? Então, feito aqui novamente, ele está conectado. Eu posso até ficar online com o meu sistema aqui, ó. Eu estou ficando online com o meu cartão. Deixa ele carregar. Fiquei online. Vai acabar de carregar. Vamos lá, vamos lá. Ó, estou online com o meu sistema. Eu posso vir aqui agora e verificar o que o meu sensor, os dados do meu sensor. Então aqui ele já puxou, ó, qual que é o nome, qual que é o modelo, qual que é a ID dele, que tá todas as características, qual que é o firmware dele. Procurou aqui também, mostrou todos os parâmetros de configuração. Quando você vai utilizar a RFID, às vezes você precisa fazer um parâmetro de aquisição de dados. E isso é um tema para a próxima aula. Se você quer aprender um pouco sobre RFID e como aplicar isso na indústria, é um tema extremamente avançado. Coloca aqui nos comentários, beleza? Não esquece de colocar. Eu vou ver, eu estou sempre analisando os comentários e aí a gente pode. Então aqui estão os dados para você de parâmetros, o monitoramento, aquilo que ele está monitorando, e a vantagem é diagnóstico. Se existe algum diagnóstico de erro, você vai conseguir ver. Tem algumas informações também, veja que ele não tem nenhum erro. Tem algumas informações que também são importantes no meu dispositivo, que são vistas apenas no offline. Então eu fiquei offline, veja que a quantidade de colunas aumentou. Vou vir aqui, vou ficar offline desse cara aqui também. Vou conectar aqui. Semantic. Então, Identification. Aqui eu posso fazer como filtro. Parâmetro, a gente já viu. Monitorar, a gente já viu. Diagnóstico e conexão, que é como que você vai conectar. Olha aqui que mostra justamente aqueles cabos que eu mostrei para vocês ali na aula. Um outro ponto é a parte de endereços. Nesse caso, a porta 1, que é onde está conectado no RFID, ele está utilizando aqui o input start 0 até 31.7, ele utiliza 38 bytes. Se eu vier aqui show PLC, ele vai me mostrar os dados referentes ao portas. Aqui no caso não tem, né? Então é só a porta. Aqui, ó. Beleza, fechou. Ele está me mostrando aqui todos os dados para comando, para antena, e onde estão esses endereços físicos, para que na hora que eu for fazer a programação, eu utilize desses sinais. Então, todas essas informações são importantes, gente. E é a partir dela, como que eu vinculo lá, por exemplo, a parte de comando? Como que eu identifico um erro? Como que eu mando fazer a leitura de um dado lá pelo IB12? Então, isso, o endereçamento, que às vezes é aquilo que as pessoas acham mais complexo, não é difícil de você identificar quando você está trabalhando com o protocolo IO-Link. Tendo feito isso, você pode vir aqui, feitas as configurações necessárias, é só você vir e fazer um download. Você precisa fazer um download de toda a modificação de hardware que você faz no seu Master IO-Link. Ele descarrega no sistema do Master, tá bom? Não no CLP, no CLP também, mas no sistema do Master principalmente, e aí o CLP faz a varredura e consegue compreender. Feito isso, eu posso finalizar, dou um yes aqui para salvar o meu projeto, e eu já tenho aqui então uma rede IO-Link endereçada, estruturada, e é uma aula prática mesmo para você aprender a trabalhar. Então essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido ali com um overview. Se você quer mais aulas do protocolo IO-Link, coloca aqui nos comentários. Se você quer uma aula depois sobre RFID, coloca nos comentários, porque, gente, é um tema muito bom, muito relevante, e eu deixo algumas dicas aqui para você. Primeiramente, sempre estude a ISO 95, estude os protocolos industriais de campo, porque são muito utilizados.
dentro dessa indústria 4.0. E mais uma vez, eu finalizo essa aula falando que esse canal foi feito para você aprender projetos de automação industrial na prática e aí impulsionar a sua carreira dentro da indústria 4.0. Está se sentindo travado? Então você encontrou o canal certo. Está se sentindo sem conhecimento, sem prática? Você encontrou o canal certo. E, como eu sempre finalizo a minha aula, até a próxima aula.